Os dados apontam, né, que as crianças que são percebidas como sendo diferentes de alguma forma, elas estão em maior risco de vitimização, tá certo? Então, acho que, assim, o grande problema aí é esse. Então, por exemplo, existem dados de 2 pesquisas que foram feitas pela Organização Mundial da Saúde, tá? Eles envolveram 144 países em todo o mundo. E eles identificaram fatores específicos que vão influenciar fortemente tanto o tipo quanto a frequência e a gravidade do bullying experimentado por crianças e adolescentes em todo o mundo. Os dados apontam que as crianças, de fato, como a Ivani falou, identificadas como diferentes de alguma forma, elas têm um maior risco de vitimização. Então, isso não é uma sensação nossa, isso foi visto num trabalho grande. E o que é diferença? Tudo pode ser diferença. Por exemplo, a menina que a gente comentou no começo? O sotaque, a roupa, a forma física. No caso do meu filho, a altura. A altura. Uma coisa, Ivani, que às vezes eles pegaram pela altura. Porque o menino era mais baixo, entendeu? E uma coisa, Ivani, agora, o que você você vai fazer? Vai pendurar o moleque pra ver se ele cresce mais rápido, gente? Difícil, viu? Caramba. E o que eu acho que é difícil, de fato, Ivani, é que a diferença ela pode ser tão sutil que não apareceria como um problema. Se você tivesse inicialmente que pensar, será que meu filho vai sofrer bullying? Talvez você não pensaria na estatura como um problema. Talvez você fosse pensar, sei lá... Não, imagina, você acha que eu ia ficar pensando nisso, Exato. Carolina? Tudo bem, não era alto, mas, bom, e aí, né? Tudo bem. É que aí cruzou com um espírito de porco, aí já era, né? E por algum motivo isso levou o moleque a ter, sabe? Ou, sei lá, o Fernando sempre foi um cara do bem, sempre se deu bem com todo mundo, nunca teve nenhum problema maior. Mas, assim, isso provavelmente incomodava o garoto, né? Então, a coisa começou e foi difícil, né, gente? Porque o que você vai fazer? O que você vai fazer se o menino é mais baixo, gente? Você tem que inibir o bullying, não resolver a altura do seu filho. Porque hoje é a altura, Ivani, Exatamente. amanhã é outra coisa. Eu sei disso, esse é o problema, Carol. né? Eu Assim, sei a gente disso. tem que pensar, a gente fica querendo resolver Vamos o problema falar que sobre motivou. isso já. E isso não é só com o Fê, porque assim, o bullying é muito prevalente. Tem um relatório Muito da Unesco prevalente. de 2019 que justamente examinou a prevalência global de bullying na infância e adolescência, e eles usaram os 2 estudos que a gente falou da OMS e descobriu que quase uma em cada 3, exatamente. 1 em cada 3 sofre bullying, gente. É muita Pelo coisa, amor de né? Deus. E 1 em cada 13, ou seja, 7,3%, foi intimidado em 6 ou mais dias no mesmo período. Então, você veja como é recorrente, né? Exatamente. Então, a criança fica repetidamente sofrendo bullying aí, o que é bastante intimidador. É engraçado, Carol, porque isso varia também, tem uma certa variação regional, né? Por exemplo, na América Central dá uns 22% mais ou menos. 25% na Europa, 31% na América do Norte. Curiosamente, 48% na África subsaariana. Que, gente, achei muito estranho isso, gente. Não sei. Eles falam também de uma variação geográfica, né? Por exemplo, contato físico, ou um bullying mais sexual, que isso depende muito da renda. Isso, e aí você pensar num bullying sexual na África. Pois eu fiquei pensando... foi isso. Eu não sei se a condição econômica que é pior, talvez, aí né? a coisa fica mais crítica ainda, hein? Exatamente. Tá? Agora, por quê? Por que criança faz bullying, gente? Então, por quê, Carol? Por muito tempo na literatura de pesquisa, pensamos que havia apenas um tipo de agressor. Uma criança altamente agressiva, que tinha problemas de autoestima e que podia vir isso, trazer essa violência, essa negligência de dentro de casa. Isso é uma frase da Dorothy Spallett, que é professora de educação da Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill. Essa imagem ela vem mudando, tá? Então, na verdade, um elemento-chave que a gente já falou para a ocorrência do bullying é a diferença de poder. Isso eu acho que... A criança se sente mais poderosa com menos poderoso e ela vai aplicar bullying desde que ela tenha essa intenção. Então, Carol, é importante ter em mente que as crianças, elas não intimidam porque elas são crianças más? É isso? Não intimidam. Na verdade, o que eles acham é que não existe essa definição de crianças más. A criança, ela se envolve em todos os tipos de comportamento que não refletem necessariamente como elas são como pessoa, Ivani. Isso, na verdade, é uma afirmação de Jamie Howard, que é PhD e diretor do Programa de Estresse e Resiliência da Child Mind Institute. Ele ainda diz, eles ainda estão descobrindo as coisas, eles podem ser bons garotos que cometeram erros. Gustavo Passe. Eu próprio. Olha lá, um bom menino que cometeu alguns erros. Carolina, que ficou lá no meio lá da turma. Que Deveria ficar puxando pra agressora, gente. Ou seja, a criança faz bullying por uma mistura de razões. Vamos lá, vamos tentar só enumerar para organizar. Para se sentir importante.
clássico. O bambambam Popular. da turma, popular. Tá no controle. Ah, eu queria Tá. ser esse daí, na época. Outra coisa, porque é assim que eles têm sido tratados. Às vezes uma Na família, família. ou até outros ambientes que a criança circula ali sofre bullying, ele vai aplicar o bullying. Quer se encaixar com um grupo de amigos que tá implicando com o colega da classe. Olha, Carolina. eu, É a gente. Carol. Carol, é Olha lá. verdade. Também já fui esse. Porque É? quando você chega em uma outra turminha, Sim. se você entrar rápido na zoeira, você já Exato. faz parte do grupo, né? Que é horrível isso. Outra coisa, a criança está sofrendo bullying em casa e na escola e está tentando recuperar a sensação de prestígio agindo com agressividade com outras crianças. Esse aí é o que é agressor e também Vítima agressora, exatamente. Ou para procurando a atenção de professores, dos pais, colegas de classe, e não está tendo muito sucesso, então ele já parte para o bullying. Isso. Isso é muito comum quando a gente fala das crianças com birra. A criança faz birra para chamar atenção, a criança faz bullying para chamar atenção. Tá. Tá fazendo uma coisa errada porque pela Sim, maneira aí certa pega um não deu. revólver e sai dando tiro. Exato, super simples. Simples. Que mais, Carol? Ela é por natureza mais assertiva, impulsionada, Não, impulsiva. Corta aí, gente, peraí. Ela é por natureza mais assertiva e impulsiva do que os seus colegas. Então, como é mais impulsivo, na primeira característica que ele vê, ele vai lá e fala, e isso é caracterizado como um bullying. Ou então é aquela criança que acha que todo o comportamento das outras é hostil, mesmo quando não é. Isso. Vai encarar? Tá encarando aí, né? Exatamente, exatamente. E por fim, ela não compreende totalmente como o seu comportamento está fazendo a vítima se sentir. Isso é especialmente verdadeiro para as crianças mais novas. Então, assim, a gente fala, a criança é cruel desde muito cedo, não é? Chega o amiguinho... Muito cedo. Você chega o amiguinho gordinho, é o gordinho da turma, né? Chega o amiguinho, às vezes que tem um defeito físico, ele passa a ter o apelido pelo defeito físico. Isso desde muito cedo. Sim. E eu não acho, isso que eu falei para vocês, eu não acho que às vezes a criança tem a intenção de machucar. A criança às vezes não tem essa noção. E por isso que você desenvolvendo e estimulando empatia nessa fase é relevante. Quando você chama o seu filho, eu vejo isso em casa. Às vezes acontecem uns escapes de umas coisas que você fala, gente, como que minha filha falou isso? E aí você puxa e fala, meu, você está entendendo o que você está falando com a criança? Olha o que você está gerando. A Maria, então, que é emotiva, ela começa a chorar que eu tenho que parar e falar, não, filha, tá tudo bem. Sabe Ou aquela então, bronca Carol, que você... Ou então, Carol, uma coisa que eu me lembrei, então, quando eu ia para a escola, e aí uma vez uma criança falou assim, nossa, que saia curta. Aí eu voltei lá para minha mãe e falei, mãe, ela falou que minha saia é curta. Aí minha mãe falou assim, na próxima vez que ela falar isso, você diga, emenda com a sua língua. É isso aí. Emenda com a sua língua, pronto, acabou. Sua Encerra o linguaruga. assunto logo e pronto, acabou o Muito bullying.